Saúde, estamos de volta. O programa está excelente, papo muito bom com o médico gastroenterologista, terapeuta nutricional, Dr. Juliano Antunes. Estamos falando sobre o pâncreas, talvez o mais interno de todos os nossos órgãos internos, né, doutor? Profundamente ali no fundo do peito, para baixo um pouco, tá aí o pâncreas. Interno, misterioso, oculto, muita coisa. Interessante. E mais do que isso, a gente viu no primeiro bloco que não existe nenhum exame que possa indicar algum problema de forma preventiva para... Ele também é misterioso porque ele não aparece, não tem ultrassom. Qual exame pode ver? Como é que o médico vê o pâncreas? Na verdade, o pâncreas, vamos falar assim, um paciente sem queixas, né? Como que esse pâncreas ele pode ser visto? O ultrassom é um exame que dá para ver o pâncreas, não é o melhor. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética de abdômen superior são exames que definem melhor esse pâncreas. E, por exemplo, o ultrassom, ele, nos casos de uma pancreatite, ele é feito não só para ver, menos para ver o pâncreas, ele é feito mais para se ver vesícula, né? Ressonância? A ressonância e a tomografia, para se definir, por exemplo, no caso da pancreatite aguda, né, você vê as alterações, pâncreas, no caso do câncer, a ressonância seria indicada, câncer de pâncreas, né, ressonância é indicada. Então, esses dois exames de imagem são os mais definidores do pâncreas. Essa posição do pâncreas, ela também tem alguma relação com o alto índice de letalidade do câncer de pâncreas, esse poder tão terrível que é o câncer de pâncreas, uma notícia muito triste para qualquer paciente, porque está aí na lista dos piores cânceres, né, doutor? Em termos de agressividade e letalidade, ou seja, a capacidade de matar é um dos mais letais, né, dos cânceres do sistema digestivo. E essa letalidade é conferida justamente por isso, né? É um órgão oculto e somente uma das partes do pâncreas é correlacionada intimamente com o sistema digestivo. Está ali coladinha no estômago, no duodeno. Então, grande parte dos sintomas, por exemplo, de um câncer do pâncreas, né, se esse câncer está localizado na cabeça do pâncreas, os sintomas podem se manifestar, por exemplo, como a icterícia, que é aquele amarelão, né, amarelão na esclera dos olhos, amarelão na pele, a urina escura, que é uma consequência dessa icterícia, dor local, mas se esse câncer está localizado numa parte corpo e cauda do pâncreas, que são partes que não estão intimamente correlacionadas com outros órgãos próximos, então coladinhos ali, então esse câncer ele precisa atingir uma dimensão maior, um tamanho maior para que se cause sintomas aparentes. O que é um tempo precioso ali, né? Sim. A grande questão, vamos falar de câncer de pâncreas, o primeiro sinal, que é manifestado pelo paciente, aparece às vezes antes da dor, é a perda de peso. Perda de peso inexplicável em indivíduos, né, que têm aí mais de 60 anos, que é a faixa etária em que os cânceres do pâncreas costumam mais aparecer, o emagrecimento inexplicado, associado às vezes a alguma dor de abdômen superior, né, é o primeiro sinal que deve chamar atenção para o câncer de pâncreas também, essa perda involuntária, ou seja, estou perdendo peso mesmo comendo bem. Sim. Mas também outras doenças, né, outras patologias. Exatamente. Muito triste, mas estamos evoluindo, a ciência está tratando esse problema de uma forma cada vez mais efetiva, proativa. A gente estava conversando no intervalo sobre o desenvolvimento de um câncer, um pâncreas artificial, né, produzido no Brasil, com repercussão em vários países do mundo, a repercussão, desenvolvimento de tecnologia brasileira, mas ainda estamos longe de avançar, de vencer essa doença. É uma coisa louvável, isso é excelente, isso é magnífico, mas também, como se estamos longe, porque por tudo que a gente discutiu até agora, o pâncreas é um órgão extremamente complexo e ele tem grandes correlações com órgãos à distância, né? Então, é difícil se reproduzir, né, com exatidão um pâncreas artificial,
né? Sim. É possível, né? Por exemplo, algumas vezes você pode até reproduzir esse pâncreas artificial, mas você tem que complementar com outros, por exemplo, insulina, né? Você tem que suplementar, vamos chamar assim, insulina, enzimas digestivas. Então, você tem que complementar com esses outros, Exatamente. né, por essa complexidade desse órgão. Por isso mesmo, e também a questão do tratamento evoluindo, né? Do que os médicos chamam de sobrevida, né? Uma dignidade para lidar com a doença, né? Com a evolução da doença. Sim. Isso está aumentando, né? Já é possível estender mais esse prazo para uma vida com dignidade, A população do Brasil é uma população que está envelhecendo, né? A sobrevida, né, do brasileiro, né, tem aumentado. Isso é bom, porque a assistência à saúde, né, o cuidado tem aumentado, né? Mas, em contrapartida, existem doenças que surgem com o envelhecimento. O câncer é uma delas, o câncer de pâncreas é uma delas. E quando o câncer de pâncreas se instala, grande parte das vezes é uma doença num nível já avançado localmente, mas já emitiu o que a gente chama de metástases, ou seja, lesões à distância. Então, o paciente entra numa coisa chamada cuidado paliativo, né? Ou seja, o cuidado paliativo é uma coisa que tem sido muito discutida, né? Existe um conceito, um falso conceito, um conceito errado, de que o cuidado paliativo ele entra quando não tem mais jeito, né? Na verdade, o cuidado paliativo ele entra concomitante ao diagnóstico, ou seja, é dar ao paciente, né, a qualidade de vida, assistência, alívio de dor, alívio dos sintomas daquela redução funcional que esse paciente tem, isso desde o início. Porque a gente sabe que muitas vezes isso evolui de uma forma inexorável, Sim. né? Então, quanto mais precocemente você instituir esse cuidado paliativo, ou seja, um cuidado visando essa qualidade de vida... E se a gente muda o termo, muda o jeito de entender o termo, e a gente entende que a vida é finita e que a gente precisa de cuidados nessa finitude da vida, que serve para todos nós, a gente vai valorizar mais esses cuidados paliativos, Sim. né, doutor? Sim. Impressionante isso, uma nova forma de entender um termo que parece tão pejorativo, mas tão necessário também, né? E na rotina diária, assim, às vezes, quando você vai abordar esse termo com a família, com o próprio paciente, obviamente tem formas e formas de se abordar, mas as reações iniciais são sempre de susto, de uma certa resistência, mas a partir do momento que se trabalha, é trabalho de formiguinha. Sim. Aquela coisa bem... Claro. Doutor, vamos lá para o nosso quadro agora, na reta final do nosso programa, o Mitos e Verdades, falando sobre pâncreas. Preparado? Tomar uma água. A água é amiga do pâncreas, né? Vou hidratar. A água sempre bom, água linda. Vamos lá. Doutor Juliano Antunes, gastroenterologista, terapeuta nutricional, falando sobre verdades e mitos e verdades sobre o câncer, sobre o pâncreas. Vamos lá, então. Primeiro, são 10 questões. Eu só falo afirmação e o senhor me diz, não, mito, não, verdade, ok? Tá. Pode meia verdade? Pode. A vida é cheia de meias verdades. Tá bom. E dentro da sua visão clínica. Sim, claro. Tá? A primeira delas é a seguinte: o diabetes pode evoluir para um câncer no pâncreas. Mito ou verdade, doutor Juliano? Na verdade, é um mito. Na verdade, o diabetes ele é uma consequência de um acometimento do pâncreas. O pâncreas ele pode ser acometido por uma pancreatite. A gente conversou sobre pancreatite crônica e daí pode surgir um diabetes ou pode ser acometido por um câncer. Esse câncer ele pode acometer boa parte desse órgão e levar também ao diabetes. Levar ao diabetes. Existe uma outra, vamos dizer assim, o caminho inverso, né? A obesidade. A obesidade é uma doença que predispõe ao diabetes, é aquele diabetes tipo 2, que não depende tanto da produção de insulina, mas a gente sabe que a obesidade é uma doença inflamatória sistêmica que predispõe a um aumento do câncer, inclusive o de pâncreas, mas também outros pâncreas, de intestino, de fígado. Entendeu? Nódulo pancreático é sempre um tumor. Mito ou verdade?
vou colocar que é um mito, porque o nódulo é uma questão, primeiro, de denominação. Nódulo envolve tamanho, tumor é uma coisa maior, né? Então, o nódulo pancreático, ele pode ser um câncer, né, numa fase inicial, mas também pode ser, por exemplo, existe uma entidade chamada pancreatite autoimune, né, que é um acometimento. O nosso corpo começa a reconhecer o pâncreas como um órgão não próprio, começa a atacar. Então, é uma pancreatite autoimune. Então, nódulos de pâncreas podem ser tumor, câncer, podem ser decorrentes de uma pancreatite autoimune, por exemplo, e podem ser nódulos decorrentes de alterações anatômicas somente. A outra questão é essa, pancreatite é a mesma coisa que câncer de pâncreas. Mito, verdade? Mitíssimo, é um Mitíssimo. mito. Assim. Pancreatite é uma inflamação no pâncreas, que é decorrente de obstrução por cálculo, que é decorrente de abuso crônico de bebida alcoólica. Tanto que tem o IT aí, né? IT, inflamação. Né? De faringite, né? Pancreatite vem do mesmo IT de tudo aí, né? A pancreatite crônica, ou seja, é uma pancreatite de longa duração, vamos chamar dessa forma, de uma forma bem simplificada, ela pode predispor ao câncer, entendeu? Mas não é o câncer, você precisa de uma sequência inflamatória, fibrose, para se atingir para se tornar um câncer. A outra questão aqui, a quarta questão, cálculos no pâncreas podem causar danos permanentes no pâncreas. Mito? Verdade? É verdade. Vamos separar aqui, cálculos de vesícula podem obstruir a saída do pâncreas e levar a uma pancreatite aguda. Mas a gente sabe que existem situações em que se forma cálculos lá dentro daqueles ductos pancreáticos, né? Não são doenças muito comuns, mas podem levar a um acometimento do pâncreas, sim. Questão número 5 é essa. O câncer de pâncreas é fatal. Mito ou verdade? Vamos chamar de mito, porque essa palavra fatal, ela limita é muito forte, né? Sabe? Médicos não gostam desse sempre, desse nunca, não. Né? E é uma palavra que limita demais. Sim, né? até em respeito aos pacientes com câncer de pâncreas e aos familiares deles nos assistindo aqui agora, a gente pode dar essa esperança, né, doutor? Vamos chamar assim, o câncer de pâncreas é uma condição que exige, vamos dizer, sempre cuidado. Sempre cuidado. Vamos dizer, o cuidado em qualidade de vida. O diabetes tipo 1 surge por causa de uma combinação genética que está ligada ao pâncreas. Mito? Verdade? Sim, é verdade, né? Na verdade, é uma condição, pode ser genética, pode ser uma condição autoimune de uma O que produz a insulina são essas ilhotas pancreáticas, que a gente chama de ilhotas de Langerhans, né? Que estão nesse pâncreas endócrino. Então, quando existe uma lesão, né? Principalmente por mecanismos autoimunes, que seria essa questão, né, que a gente do corpo não reconhecer, então isso pode levar ao mau funcionamento e o surgimento do diabetes tipo 1. A urina escura pode indicar problemas no pâncreas. Mito ou verdade? Eu vou dizer que é verdade porque tem a palavra pode. Porque tem outras condições que causam a urina escura. Acometimento do fígado, por exemplo. Tem até a doença da urina escura, da urina preta, né? É a leptospirose, que é a doença do rato, né? Que doutor, e a quantidade de espuma na urina? Que a gente chama de espumúria, né? Que isso reflete uma eliminação maior de proteína na urina. Está ligado ao pâncreas? Não, está mais relacionado a uma disfunção renal. O rim ele passa a não filtrar de uma forma adequada. É grave? É grave. É grave porque pode levar a uma insuficiência renal. Entendeu? Então, se você notou espuma na urina, ou seja, está uma condição diferente, né? É importante a gente até dizer, né? Ou seja, alterações na urina, toda vez que você urinar, olha a característica do xixi. Falamos da importância de observar o cocô e agora do xixi também. Muita espuma no xixi, né? Pode ser algo ligado ao funcionamento renal. Exato. Mais uma questão aqui, o alcoolismo pode levar à insuficiência pancreática? Pode, é verdade.
O alcoolismo é uma condição crônica, né? Uma doença crônica. Então, esse consumo do álcool, toda vez que a gente consome álcool, existe uma lesão do pâncreas, né? Ou menos ou mais. Só que essas lesões, grande parte das vezes, elas são restauradas, né? Agora, quando existe um consumo excessivo, abusivo e, né, de longa data, isso pode levar a uma insuficiência pancreática, sim. Problemas no pâncreas podem sobrecarregar o coração. Mito ou verdade? É uma verdade porque, como a gente disse, o pâncreas é um órgão que ele orquestra todo o sistema digestivo e orquestra o corpo também. Então, de uma forma geral, doenças que sobrecarregam o pâncreas, uma pancreatite aguda, grave, pode levar a um acometimento cardíaco, por exemplo, uma insuficiência cardíaca aguda, né? Então, pode sim. E a última questão é essa: o pâncreas é muito importante para a saúde endócrina, pois ele produz hormônios que são muito importantes. Mito, verdade? É importante, como a gente já discutiu, é uma glândula anfícrina, né? Ou seja, parte digestiva e a parte endócrina. Ele produz, dentre vários hormônios, o mais importante deles é a insulina, e os outros hormônios que ele produz são hormônios reguladores dessa insulina. Sim, sim. Então, fica aí a nossa homenagem ao pâncreas em todo um programa inteiro para falar sobre a importância do pâncreas. Agradecendo muito ao Dr. Juliano Antunes pela sua generosidade, seu carinho aqui conosco. Volte sempre, o pâncreas merece pessoas muito especiais como o senhor, doutor. Obrigado, Valeu. Fernando. Obrigado pelo tempo em discutir o pâncreas, que é tão caladinho. Tão misterioso, obscuro, mas tão importante. E agressivo. Né? E agressivo agredido. Quando agredido. Né? Não agridam seu pâncreas. Cuide do seu pâncreas. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia conosco até aqui. A gente volta no próximo programa e já te convidando também para mandar a sua opinião, o que você está achando aí, participando aí pelas nossas redes sociais e indicando para quem você quer bem, para quem você acha que vai aproveitar essas informações aqui, compartilhando o nosso conteúdo pelo nosso canal no YouTube. Está sempre lá, pode ir lá e conferir. Grande abraço, tudo de bom, até a próxima.